Ele é o primeiro e, até ao momento, o único autor português a constar numa lista de best-sellers do The New York Times. Luís Miguel Rocha, o polémico escritor que muitos conhecem como Dan Brown português, nasceu há 35 anos no Porto. Viveu entre o norte de Portugal e Londres e foi recepcionista de hotel, operador de câmara e produtor. Quando passou a dedicar-se às letras, foi tradutor, argumentista e editor, antes de se tornar romancista a tempo inteiro. É autor de 4 romances polémicos, 3 dos quais sobre conspirações verídicas envolvendo o Vaticano, que já venderam mais de 500 mil de exemplares em 30 países. Conseguiu vender os direitos do seu primeiro êxito, O Último Papa, mesmo antes de o ter acabado, inclusive para países de maioria não católica, como o Japão, o Líbano, a China, a Indonésia, a Turquia, a Ilha Formosa e a Tailândia. Um caso inédito na nossa literatura. Há 2 anos, a chancela americana da Penguin pagou-lhe $500 mil por um livro que ainda não tinha escrito. É este The Pope's Assassin, que em português recebeu o título A Mentira Sagrada e que foi lançado cá na passada segunda-feira. Olá, Luís, seja bem-vindo à Livraria Ideal, de novo. És apresentado normalmente como este primeiro português no top de best-sellers do New York Times. Qual é a sensação? Não é nada que eu não mereça, eu acho. E mais a grande modéstia que Deus me deu. Exato. Mas ninguém escreve a pensar que vai ser best-seller do New York Times, como ninguém escreve a pensar que vai escrever uma obra-prima ou que vai ser Nobel. Ninguém escreve a pensar nisso. Também tens um sentimento de solidão, quase, no fundo. És o único, até agora. Tenho pena. Tenho pena. Gostava de ter mais companhia. E temos qualidade para que isso aconteça. Em breve volta a acontecer, não é? Eu espero que sim. Gostava imenso. Houve em tempos, depois de ter escrito O Último Papa, uma altura em que se falava que o New York Times tinha pedido um artigo de opinião, depois acabou nunca por sair. Nunca saiu e depois iria começar uma colaboração. Acabou por não sair este artigo porquê? Tu escreveste e eles não quiseram? Não, pediram um artigo de opinião sobre a morte de João Paulo I. Nos 30 anos faria 30 anos... Fazia 30 anos da 2008, morte. Portanto. E eu escrevi um artigo de opinião que foi o meu editor da Penguin que me pediu para escrever para o New York Times. E o editor do New York Times pensou que era demasiado forte. E se eu podia aligeirar o texto, e eu disse que se eu aligeirasse não era deixava de ser a minha opinião. E portanto optou-se por não... Porque falava... Não, assumia. Aliás, quem tinha sido o título é Crime no Vaticano. Homicídio no Vaticano. O título da coluna. E era duro, mas era a minha opinião e então pediam uma outra coisa qualquer. Eu estou já a mostrar aqui A Virgem, isto é uma reedição, porque isto, começando pelo princípio, indo por ordem, Um País Encantado era o teu primeiro livro, tinhas começado a escrever ainda com 16 anos, Exato. E depois acabaste um bocado mais tarde, já aos 27, que depois reeditaste em 2009 com este título, A Virgem. E já neste livro, que foi lançado, aliás, em 13 de maio, relançado em 13 de maio, em 2009, havia uma crítica velada à Igreja no sentido em que era uma família, portanto, que passava-se no tempo do Estado Novo, no tempo de ditadura, com uma família onde imperava a corrupção, o nepotismo, o sistema das cunhas, com a complacência da Igreja. Aí já havia um princípio de, estás a pensar, isto é um filão, vamos seguir por aqui. Depois editaste em 2006 O Último Papa, que foi o tal que te lançou a nível do mundo inteiro. Em Frankfurt, com 30 páginas. Com apenas 30 páginas na Feira de Frankfurt? Sim, vendida para 20 editoras. E aqui tu defendes esta tese que o Papa João Paulo I teria sido realmente assassinado e que terias documentos que o comprovavam. Sim. E que ainda tens. Cópias do próprio diário do João Papa. Paulo I, sim, que é fabuloso. É uma coisa que na altura tu disseste que estaria na posse também de investigadores italianos e de pessoas da tua confiança, jornalistas, que iriam depois revelá-los. Não da minha confiança, mas da confiança de quem é o dono, a tua fonte, de quem tem a posse de facto, a posse mesmo original dos documentos. Eu não sou tido nem achado nesse tipo de Mas depois na altura disseste que isso seria uma coisa que depois iria ser revelada. Sim, vai ser. Mas ainda não, até o momento, ainda não há Não, no sinais Bola Santa explica-se que até 10 anos depois da morte do dono da fonte. Que já morreu entretanto. Sim, em 2007, portanto não falta muito. Temos que esperar mais uns anitos. No fundo, também vieste um bocadinho nesta onda, aproveitaste um bocadinho também esta onda de Dan Brown, com este efeito que fez o Código da Vinci, que fez os grandes êxitos dele.
Chegou-se a falar que ele iria ter uma frase, ele chegou a ler o teu livro, ou pelo menos essa introdução, e queria ter uma frase nos seus livros também, a falar portanto, que seria uma escrita poderosa e tal, um livro cativante. Depois ele acabou por nunca enviar isso para uma Não, razão. mas isso foi erro meu. Erro meu no sentido em que falei demais antes do tempo. E quando se fala demais antes do tempo, normalmente queima-se a língua. E foi o que aconteceu. Às vezes não se deve fazê-lo. Os livros dele normalmente foram todos adaptados a filme, e também se fala que o teu seria adaptado ao filme. Tu tens ideias de como isso está a avançar? São negociações muito intensas e com muitas coisinhas, muitas... Neste caso é com o Putman, que está, mesmo com a tua editora... Não, com a minha agente nos Estados Unidos. E como aquilo até vai ao ponto em que se decide em que parte do filme é que o meu nome aparece e em que posição, e se aparece no trailer, se aparece no teaser, é uma coisa... É como um contrato com a editora nos Estados Unidos. Já assinei muitos contratos em todo o mundo, que são 2 páginas, e com os Estados Unidos são 30. E, portanto... Salvou muito ao pormenor, todos os aspectos, a cautela-se em todos os aspectos. Inclusive está previsto o que é que acontece na lista de best-sellers do New York Times, o que é que acontece se estou nesta posição ou naquela estou em primeiro. Tudo previsto. Depois do livro do Dan Brown, dos Anjos e Demónios, eles editaram esta edição especial ilustrada, que é uma edição Bertrand, com todos os locais que o livro fala, mas aqui mostrando as igrejas, as pinturas e tal. Os teus livros também falam de Roma e faz um percurso muito intenso por Roma, e também, aliás, prepara-se um concurso que vai levar leitores teus a Roma, guiados por ti, aos sítios onde se passa a ação dos teus romances. Vai ser uma experiência... Os americanos ou cá a Porta Editora também te falaram disso, de fazer uma edição ilustrada um dia? Não, até o momento não. Até o momento não, mas isso seria uma ideia a ter em conta? Tu gostarias de ver isso assim? Para mim isso já é a parte mais técnica, a parte do editor, que eu não ligo muito. O que me interessa a mim é o que está dentro, o conteúdo. E o que o editor quiser fazer, para mim está sempre tudo bem. Tu recebeste direitos... antes da publicação, é uma coisa muito americana e que quer também que eu saiba, uma coisa praticamente inédita na nossa literatura. Também graças a uma agente literária que tu conheceste, esta... Sim, a minha agente Jessica desde o Ullard, início. Não, a minha agente essa era uma inglesa? Era inglesa, mas foi muito no início e depois, como a minha agente em Barcelona foi a que conseguiu vender de facto 20 editoras em Frankfurt, depois optei por ficar com ela e estou desde 2005. És dos raros escritores que conseguem viver só da escrita hoje em dia. Sim. Qual é também essa tua sensação? O que é que tu sentes por causa disso? Alguma inveja da parte do meio de outros escritores? Digamos que às vezes acordo às 5 da manhã e vejo a fila de trânsito da minha janela e pergunto, onde é que esta gente vai? O único descanso que isso... Sim, mas às vezes apetecia-me um emprego. É? É, às vezes apetecia. Mas a tua escrita para ti não é é um trabalho, não, é um emprego? A partir do momento... Não é um emprego, é um prazer e se calhar por isso é que me faz às vezes penso, apetecia-me hoje entrar às 9 e sair às 6. Mas... O contrário das pessoas normais, gostariam se calhar estar nessa vida de não poder ir para o trânsito. Não, às vezes perguntam-me, se pudesse escolher o que é que fazias? Eu às vezes pergunto, para mim apetecia-me conduzir um comboio ou qualquer coisa assim do género. No entanto, a tua primeira ideia era ser realizador de cinema, é um sonho que tu tinhas desde pequeno. Depois passou e agora acho que era uma coisa que eu odiaria.